Fala Onda Dura, sejam muito bem-vindos ao estudo bíblico dessa semana. Eu sou o pastor Gustavo Kuipers e é bom demais estar aqui com vocês nessa nova semana, onde toda segunda-feira a gente lança aqui no canal da Onda Dura no YouTube um novo estudo bíblico que segue então e acompanha o tema da nossa semana como igreja. Então se você já participou nessa última semana de um culto da Onda Dura aí na sua cidade, ou se você assistiu nossa transmissão, você viu que aqui na sede em Joinville nós começamos sempre um novo texto bíblico no domingo, e aí então durante a semana nós temos a oportunidade de estudar esse texto nos grupos pequenos e também aqui no nosso estudo bíblico. É sempre um tempo muito especial e eu quero te encorajar a curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo como tem sido para você esse estudo. Talvez se surgir nesse estudo alguma dúvida para você, comenta aqui também que ou a gente vai responder aqui ou então num próximo estudo a gente traz a resposta dessa dúvida. Também se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, porque nós temos muitos conteúdos sendo publicados, podcast, estudo bíblico, transmissão de cultos e outros ainda materiais, recursos, com certeza para edificar a tua vida de fé, para abençoar a tua vida. E hoje, para conversar comigo, eu já vou te falar qual que é o tema, já vou te falar qual que é o texto bíblico de hoje, mas junto aqui comigo eu tenho o pastor Rob, o pastor Gabi. Eu não tenho o pastor Rob, eu tenho aqui junto comigo o pastor Gabi, pastor aqui também da Onda Dura Joinville. Pastor, seja muito bem-vindo. Olá, gente, prazer, uma alegria imensa estar aqui com vocês, vai ser um dia muito especial. Convido você aí a prestar atenção em cada detalhe, porque vai ser muito legal a nossa conversa aqui hoje. Isso aí. Tamo junto, pastor. E, pessoal, o pastor Rob não pôde estar aqui hoje junto com a gente. Você sabe que ele é a figurinha carimbada aqui dessa mesa, desse quadro. E hoje ele não está aqui com a gente, mas semana que vem ele já retorna também. Mas hoje vai ser bem especial aqui comigo, com o pastor Gabi. Quero te encorajar a ficar até o final aqui com a gente para nós conversarmos sobre como lidar com a tristeza. Se você é um membro da Onda Dura, você sabe que nós estamos no tema dilemas. Nós, como igreja, a cada algum tempo trocamos o tema, que nós estamos conversando, e agora, já desde a semana passada, nós começamos o tema dilemas, onde nós conversamos sobre saúde emocional, sobre questões importantes a serem levadas em consideração sobre esses assuntos. E, por exemplo, nós aproveitamos agora como igreja o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção a suicídio, ansiedade, depressão, de conversar sobre esse tema, trazer esse tema à tona, a importância desse tema, e nós como igreja então estamos conversando e vamos conversar, Nós já conversamos semana passada sobre medo. Se você perdeu esse estudo bíblico, se você perdeu essa pregação, confere no nosso canal do YouTube, pesquisa ali, porque foi bênção demais a gente conversar, entender a dimensão do medo a partir de um olhar bíblico. Também hoje nós vamos conversar então sobre tristeza profunda, sabe? Aquela falta de vontade de viver, não ter brilho nos olhos, uma agonia profunda, uma angústia profunda. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre tristeza, a partir então e à luz de um texto bíblico muito especial, mas também ainda vamos falar sobre luto, ainda vamos falar sobre exaustão, burnout. Vai ser então aí ao longo do nosso mês inteiro de setembro esse tema. E aí, pastor, o que você está achando já do tema dilemas? O que você pensa sobre esse assunto, a importância dele para a igreja? Muito legal, tem sido uma bênção. Eu acredito que é muito importante a gente tratar sobre saúde emocional dentro da igreja, principalmente porque é um tema que todo mundo ou já lidou ou vai lidar em algum momento da vida, E isso quebra até aquele estigma, de que por vezes a saúde emocional é coisa de gente fraca, é falta de fé, porque a verdade é que isso acontece muito e muitas vezes dentro da igreja, e a gente precisa ter resposta a esses dilemas, e certamente esse é o melhor lugar para a gente tratar desse assunto. É muito bom, pastor, porque a gente crê, como igreja, de que sim, o ser humano é um ser humano integral, nós temos diferentes dimensões importantes do nosso ser. Então nós como igreja, diante desses assuntos de saúde mental, nós não desvalorizamos esses assuntos achando que é besteira, mas nós também não espiritualizamos totalmente esse assunto achando que tudo é coisa do diabo ou que, enfim, não é algo que crente possa enfrentar ou possa passar. Mas justamente com o tema dilemas a gente quer trazer junto a, por exemplo, se você está sofrendo algum tipo de dilema, junto a sim, cuidados emocionais, psicológicos, psiquiátricos que talvez você possa estar tendo junto com você e que a gente sim também indica e recomenda, mas a gente também quer trazer a luz da palavra de
Deus, à luz da Bíblia, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre esses assuntos, o que nós podemos encontrar na Escritura, que pode ser um auxílio, um suporte profundo e precioso para a cura, para a restauração, para a transformação do nosso ser. E não vai ser diferente hoje falando sobre tristeza. E para falar sobre tristeza, nós vamos conversar sobre um texto bíblico muito especial, um texto bíblico muito profundo, muito significativo para a trajetória de Jesus ao longo dos evangelhos, que é o texto da oração de Jesus lá no Getsêmani. Jesus, antes de chegar na crucificação, Jesus, antes de enfrentar a cruz e a morte, ele tem ali um período de oração no Getsêmani. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Por isso você já pode pegar a sua Bíblia, deixá-la aberta em Mateus capítulo 26, porque nós vamos conversar ali sobre o trecho dessa oração. Mas justamente como nós estamos no tema de lemas, cada semana nós estamos falando sobre um texto bíblico de algum livro diferente. Semana passada nós falamos sobre 2 Reis, hoje nós vamos falar sobre Mateus, o Evangelho de Mateus. E por isso eu queria passar também um breve panorama para você de o que é esse livro, o que é esse evangelho, o que você pode esperar deste evangelho, para que também a gente chegue especificamente no texto da oração do Getsêmani, nessa cena, nessa situação, com uma compreensão ainda maior de um contexto geral de todo o livro, né? Aqui no quadro eu já coloquei algumas coisas para a gente olhar sobre o evangelho de Mateus. Sobre o evangelho de Mateus, algo que é fundamental você perceber primeiro é que ele é um dos 4 evangelhos. Então, não existe um único evangelho, um único livro do evangelho que fala sobre a vida de Jesus, mas existem 4, você sabe disso. E em meio a esses 4 livros, em meio a esses 4 evangelhos, cada um deles existe por uma razão muito específica. Então não é também aleatório que eles estão lá, mas cada um deles tem uma motivação específica. O autor que escreveu Mateus tinha um propósito específico ao escrever Mateus, o autor que escreveu João, o autor que escreveu Lucas, o autor que escreveu Marcos, todos eles tinham propósitos específicos. É óbvio, o propósito final e geral era apresentar Jesus, apresentar o ministério, a vida e a obra de Jesus. Porém, cada um deles tinha um público específico, uma necessidade específica, um contexto específico de para quem apresentar Jesus. E em meio a isso, eles têm então algumas nuances e algumas diferenças nessa relação. Por exemplo, Mateus, aqui de forma específica, ele é um evangelista que escreve o seu evangelho, que escreve um livro para apresentar Jesus a quem? A um público judeu. Então, um público cristão judeu, um público que antes era judeu e agora se tornou cristão, um público que está ali no meio termo, né, entre, beleza, nós somos judeus, nascemos aqui no povo de Israel, mas agora tem essa nova mensagem, o que vai nos convencer de que essa nova mensagem é de fato verdade? Por isso que um tópico importante sobre o Evangelho de Mateus é percebermos que Jesus é o Messias. E qual é a ênfase que o Evangelho de Mateus traz sobre isso? A ênfase que o Evangelho de Mateus traz é texto após texto, você vai ver isso muito ao longo do Evangelho de Mateus, frases do tipo, assim como disse o profeta tal, assim Jesus fez para cumprir aquilo que foi escrito, aquilo que foi predito, ou seja, Jesus, ele cumpre as expectativas postas na Escritura. E a Escritura, então, o que para nós é o Antigo Testamento, que para eles era a Escritura, essa Escritura possui leis, e Jesus é o cumprimento de toda a lei. A Escritura possui profetas, profecias, predições, e Jesus é aquele que cumpre isso. E aí então, qual que era o grande dilema para o judeu? Bom, será que eu posso confiar mesmo de que Jesus é o Messias? Eu posso mesmo acreditar que Jesus é aquele que cumpre toda essa esperança e expectativa de um Messias que havia ao longo de todo o Antigo Testamento? E aí o Evangelho de Mateus existe para mostrar o quê? Que sim, Jesus é aquele que cumpre a expectativa messiânica a respeito da vinda do Messias, e Jesus é esse Messias de verdade. Aí então a gente olha para uma consequência lógica disso. A consequência é, o Evangelho de Mateus anuncia Jesus como Rei e como Salvador. Porque uma vez que ele é o Messias, o que o Messias faz? O Messias traz consigo o reino de Deus. O Messias carrega consigo o reino de Deus, e o Messias é aquele que será o Salvador, então, isso é um dos cumprimentos da questão messiânica, mas também o rei, aquele que reina sobre esse reino. Tanto que a gente vê algumas falas muito interessantes, né? O reino dos céus está próximo. Tanto está próximo numa questão escatológica de virá em breve, quanto está próximo em questão de proximidade, porque Jesus consigo e em
si carrega o reino de Deus, em meio aos seus milagres, ao anúncio do Evangelho, a pessoas tendo a sua visão espiritual aberta, sendo salvas, sendo restauradas. Isso é maravilhoso. Outra fala que a gente vê no Evangelho de Mateus: Jesus é Emanuel, Deus conosco, ou seja, esse Deus que agora está aqui nessa terra é Rei, Salvador e traz consigo o reino dos céus. Traz consigo tanto no sentido de inaugurar com ele, com a sua vinda, morte e ressurreição, o reino dos céus. Então Jesus ali dando aperitivos, por meio dos milagres, impulsionando agora toda a igreja também por meio dos dons. Jesus faz com isso uma inauguração do reino dos céus na terra e nos dá vislumbres disso. Porém, também alimenta a partir de Jesus, da sua vinda, a nossa expectativa messiânica, também da segunda vida de Cristo, com então a consumação do reino dos céus. E ainda por fim, Jesus, ele é mestre. E como mestre, Jesus é aquele que ensina. E a gente vai ver ao longo do Evangelho de Mateus, Jesus ensinando toda hora. Toda hora Jesus está ensinando. Tanto que o Evangelho de Mateus ele é dividido dessa forma, É só ensino atrás de ensino, discurso atrás de discurso. Por que é importante Jesus como mestre? Perceba, todas essas coisas aqui são questões importantes para os judeus. Era importante entender Jesus como Messias, era importante entender como Rei, como Salvador e como mestre. Eles tinham a cultura rabínica de mestres ensinando, e Jesus, ao longo de todo o Evangelho, é aquele que ensina também. Ensina já no Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7, onde Jesus interpreta a lei do Antigo Testamento e coloca agora esse novo padrão de conduta, de caráter, de ética, de moral, agora então ao povo, interpreta isso a partir dele mesmo. Ele dá clareza a essa revelação que já tem e que já vem desde o Antigo Testamento. Jesus é aquele que dá um sermão missionário aos seus discípulos, impulsionando eles à missão, impulsionando eles à obra, ao cumprirem a obra e fazendo com que eles entendam também quais são as consequências e o custo de cumprir essa obra, de ser discípulo de Jesus, de ir por todo mundo. Jesus também ele fala sobre parábolas, e parábolas sobre as parábolas do reino dos céus. Então a gente vai ver aqui no capítulo 13 todo aquele discurso de Jesus, O reino dos céus é como, e aí ele começa alguma parábola e vários discursos em meio a parábolas. Também sermão da comunidade, onde Jesus ele fala sobre a realidade da vida da igreja, de como aqueles que seriam seus seguidores iriam viver, fala sobre a necessidade do perdão e ainda fala sobre o discurso das oliveiras, onde Jesus começa a preparar o terreno para a sua crucificação. Ele fala sobre o fim dos tempos, ele fala sobre a sua segunda vinda. Enfim, é maravilhoso a gente perceber todo esse contexto, bem resumido aqui para você, do Evangelho de Mateus. Pastor Gabi, tem algo que tu gostaria de complementar aí sobre Mateus? Tem. Eu acho maravilhoso, até voltando ali, esse aparente contraste que Mateus ele faz, entre a expectativa da vinda do Messias, porque eles esperavam de fato que o Messias viria e cumpriria as profecias do Antigo Testamento e que esse Messias seria o Rei Salvador. No entanto, não da maneira como eles esperavam e aguardavam, E é maravilhoso perceber que o Messias, ele de fato é o servo sofredor e que o reino dos céus, ele adentra através e por meio da tristeza, Que é o que a gente vai ver, principalmente nesse texto do Getsemane, Como a tristeza, a dor, o sofrimento faz parte do reino de Deus adentrando como nossa esperança, como motivo da nossa viva esperança, Muito bom, muito bom. E por isso, gente, que tem tudo a ver, por isso que é importante você conhecer o contexto geral do livro também, Olha, eles estão tendo que convencer aqui o evangelista, através dos argumentos, os judeus. E sim, Jesus é o Messias, sim, Jesus é o Rei, sim, Jesus é o Salvador, mas a gente vai ver agora Jesus agoniando, Jesus sofrendo, a gente vai ver depois, Jesus morrendo, inclusive. Então, como assim? Quem é esse Messias? Qual é esse reino? Então é bem interessante também perceber essas dimensões, que conhecer todo o contexto nos ajuda a entender, a compreender e também a ser ministrado a partir disso. E como eu te disse, hoje nós vamos conversar sobre o 26. Então é aqui logo após esse último discurso de Jesus, é a cena final agora do Evangelho de Mateus, caminhando rumo à crucificação, rumo à morte de Jesus na cruz, rumo também depois da sua ressurreição e a dada da comissão também aos seus discípulos. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre o capítulo 26 de maneira específica. O que você pode esperar desse capítulo? Esse capítulo é um capítulo que narra o caminho de Jesus até a cruz.
Então, capítulo 26 de Mateus é o caminho de Jesus até a cruz. E justamente as situações que antecedem esse caminho, situações bem complicadas que envolvem traição, situações que envolvem muito sofrimento, situações que envolvem também, no final das contas, a obediência à vontade de Deus. Então, sabe aquela história, né? Vai se criando um clima terrível. É exatamente isso que vai acontecendo. É situação após situação, traição, sofrimento, angústia, dúvida, questionamento. De repente se sobressai essa obediência à vontade de Deus e a gente vê então essa condução do preparado terreno para o caminho da cruz. Eu só vou citar aqui, não vou escrever no quadro para que você perceba, mas no capítulo 26 de Mateus, nós vemos lá, já desde o início do capítulo, uma conspiração para matar Jesus. Então o capítulo começa com líderes religiosos já conspirando ali, se aliando para que então a gente vá lá e mate Jesus. Isso é já o comecinho do capítulo. Então a gente vê no desenvolvimento disso, aquela unção que é feita, onde o perfume é derramado aos pés de Jesus e que Jesus mesmo já interpreta isso como uma preparação, uma unção para a sua morte. A gente vê também depois disso a traição de Judas. Então Judas ele aceita trair Jesus por 30 moedas e ele faz isso e começa então esse plano de chegar até a traição final. Nós vemos então também a última ceia, e essa última ceia já na presença do traidor, já na consciência de que aquilo que viria seria justamente a sua morte, seria justamente a sua crucificação. Aí nós vemos então aquela profecia de Jesus falando para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro diz: não, Jesus, conta comigo, eu estou aqui para sofrer com você, nós vamos junto até o fim. E aí então veio o Getsemane, que já é a primeira prova de que isso não estava se cumprindo muito, porque Pedro, a gente vai ver, dorme e tudo mais. Aí a gente vê também, já no final do capítulo, Jesus sendo preso, Jesus sendo julgado pelo Sinédrio, e aí então também a negação de Pedro se cumprindo ao final desse capítulo. Portanto, ele é um capítulo de muito sofrimento, ele é um capítulo que nos carrega até a cena da crucificação, e diante de tudo isso, desses 3 temas, é que a gente agora mergulha de fato e profundamente no tema da tristeza de Jesus nesse texto. E vamos concordar, não há nada melhor do que a gente aprender com Jesus como viver e passar pelas tristezas da nossa vida, né? Tendo em mente, então, todo esse contexto do capítulo 26, a gente vai justamente caminhar de maneira específica para o texto de Jesus no Getsemane, que é um desses textos de todo o capítulo, de todo esse climão ali que está se criando, mas aqui a gente vai ver então um pouco das atitudes, do comportamento e de quem é Jesus no Getsemane. O que é importante você saber sobre o Getsemane e sobre essa situação aqui e esse contexto? É interessante você perceber que vai ser aqui, no Getsemane, onde Jesus ele vai demonstrar vulnerabilidade, onde Jesus vai demonstrar de uma maneira muito profunda e sincera o seu nível de intimidade e relacionamento com o Pai. É aqui também que o custo da missão, o custo daquilo que Jesus está fazendo e vai concretizar é então deixado muito claro, e a gente já vai ver o porquê disso, mas é justamente aqui, no Getsemane, que Jesus possui e experimenta uma angústia profunda, experimenta uma dor profunda, experimenta uma tristeza profunda, porque ele está sabendo que esse é o último ato antes então de caminhar rumo à crucificação, de caminhar rumo a experimentar do cálice. E a gente já vai entender também qual é esse cálice. Mas olha só que interessante, por que eles estão no Getsemane? Do nada eles foram parar ali? Não, lembra, o capítulo 26 fala sobre a ceia. E a ceia, Jesus dá um novo significado, institui a ceia cristã a partir daquele momento, mas a ceia já era uma comemoração da celebração da Páscoa. Então, aqui eles estão próximos a Jerusalém, o Getsemane ficava fora do território ainda de Jerusalém, mas já é bem próximo ali nas portas quase da cidade. E diante disso ali, próximo a Jerusalém, a gente percebe que nesse período histórico aqui específico, nesses dias da crucificação, da traição e da oração no Getsemane, eram dias da festividade da Páscoa. E nesses dias a cidade estava lotada de gente, abarrotada de gente, todos os hotéis estavam lotados, todas as casas estavam lotadas, literalmente, isso é verdade, ficava abarrotado de gente, tanto que muitas pessoas que iam até Jerusalém para desfrutar, para celebrar de festas, como por exemplo a festa da Páscoa, elas precisavam dormir ao céu aberto, dormir no relevo. E então Jesus está acampado com seus discípulos próximo ali do Getsemane. Mas perceba, Jesus sabendo de tudo isso, ele poderia então, sabendo já da traição, da ceia, de tudo que estava acontecendo,
fazendo, ele poderia também ter feito uma outra coisa, ter metido o pé e ido para outro lugar. Porque estar no Getsemane também era muito importante para que aquele plano de Judas trair fosse concretizado com sucesso. Mas Jesus não, ele não foge já. O fato de ele escolher o Getsemane como local de oração mostra que é sim esse lugar de intimidade, de estar com Deus, mas mostra também que é um lugar onde ele não conseguiria fugir do destino que lhe estava proposto com a traição de Judas, com então seu julgamento e inclusive a sua morte, né? Mas eu quero ler com você então a partir do versículo 36 desse capítulo e nós vamos conversar a respeito dele aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 26, versículos 36. Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Tem algumas frases e algumas falas de Jesus que eu quero ressaltar com você, para que você entenda qual que é o contexto aqui que está por trás, né? Por exemplo, olha só que interessante ali no versículo 37. Jesus, ele disse que ele levou consigo. Ou seja, Jesus ele toma uma decisão de não viver aquele momento de angústia e tristeza sozinho, mas de convidar amigos para compartilhar da tristeza, mas também para orar junto com ele em meio a esse tempo, em meio a esse momento. A gente vai ver que essa oração tanto faz sentido para o contexto da preparação de Jesus, quanto também era inclusive um chamado de Jesus para preparar eles para aquilo que viria, para que os apóstolos, para que os discípulos estivessem preparados para tudo aquilo que iria então se desenrolar. Uma outra frase ainda, um outro termo que é usado no versículo 37 é esse aqui, ó. Começou a ficar triste e angustiado. Então vamos lá até colocar aqui, né? Qual que era a condição de Jesus? Jesus estava triste e angustiado. Triste e angustiado. Essa era a realidade, essa era a condição de Jesus no Getsemane. Só que, olha só que interessante, ele estar ficando triste e angustiado não parava por aí. Mas o texto no versículo 38 dá uma descrição da profundidade do nível dessa tristeza. Ele diz assim, olha, ele está ficando profundamente triste a ponto de morrer. Ou seja, qual que era o nível dessa tristeza e angústia? Era o nível da morte. O texto vai dizer e vai afirmar que a tristeza dele era uma tristeza a ponto de morrer. Só que qual que era a decisão que ele teve? A decisão que ele teve diante da tristeza e angústia, e de uma tristeza e angústia tão profunda ao ponto de morrer, num nível equiparado, comparado com o da morte. Essa tristeza tão profunda levou ele a uma decisão. E a decisão era de compartilhar isso e orar. Perceba, é um compartilhar com seus amigos próximos e com o Pai, e é um compartilhar também de oração, agora convidando outros a orarem junto com ele, mas ele também orando ao Pai. Então Jesus demonstra aqui nessa situação inicial de tristeza, de angústia, de não ver um destino, não ver um desfecho, de estar mal. Ele mostra com isso que nós precisamos de uma dimensão horizontal e vertical de relacionamento para desenvolver esse ambiente de tristeza e de angústia. É um compartilhar com amigos e com o Pai, e é um orar junto com outros e também diretamente ao Pai. É meio a esse relacionamento que a gente percebe que essa tristeza, angústia, e essa tristeza e angústia, inclusive, que não tem nem paralelo em outros evangelhos, né? Você não vê durante os evangelhos essa palavra aqui sendo usada com frequência. Essa tristeza que se assemelha à morte sendo usada como tipo, eu tô triste. De que tipo? Tô triste como se eu estivesse morrendo. Não, isso não é usado a qualquer custo, de qualquer maneira. Foi um momento muito específico aqui no Getsemane que a gente percebe toda essa condição. E aí, pastor Gabi, o que te chama a atenção desse início do texto, desse início aqui também dessa história?
É muito interessante, né? Porque de fato essa tristeza e angústia de Jesus era tão profunda, mas tão profunda, que ele de fato estava experimentando a morte, né? É como se ele pudesse sentir ela tão próxima de si, né? E faz com que ele corra, né? Corra no sentido de compartilhar essa dor, de compartilhar com pessoas próximas, de procurar e recorrer ao seu Pai, né? De orar, de se colocar diante do Senhor e expressar essa dor diante do Pai, né? Então é maravilhoso a gente perceber que se mesmo Filho de Deus, né, passa por desafios, por dores tão profundas a ponto de experimentar inclusive a morte, e como ele reage a isso, né, é fundamental para que a gente entenda também como nós devemos reagir diante de momentos como esse, né? É muito bom. E inclusive, pastor, é interessante a gente perceber, né, que, bom, quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, é o Filho de Deus, é uma das pessoas da Trindade, é quem criou o universo, é quem é o autor da vida, é quem sustenta a vida. Esse é Jesus. E aí você pensa assim, cara, mas o que está fazendo com que esse Jesus, que ele não deixou de ser o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, o que está fazendo com que esse Jesus fique tão triste e angustiado ao ponto de ser uma tristeza profunda como a morte? Será que é porque os amigos dele estão dormindo ali, que a gente vai ver? Será que é porque ele queria ter tido mais uma refeição além da ceia? Será que é alguma coisa meio humana, banal? O que está fazendo com que fique tão pesado e o angustie tanto essa realidade chegando até a morte? O que está causando isso? E a gente vai ver na continuidade do texto que tudo isso tem a ver com o cálice. Eu quero que você leia junto comigo ali o versículo 39 para a gente entender isso. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Olha só que interessante, Jesus olha para o cálice, Jesus olha agora também para o seu Pai, e ele, num relacionamento de intimidade com o Pai, ele confessa, ele abre o seu coração, ele é sincero e diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E a chave aqui para a gente compreender essa angústia profunda é justamente o que significa esse cálice. Por que esse cálice é algo tão pesado? Por que isso é algo tão ruim, tão negativo, que fez com que Jesus ficasse angustiado, triste, desejando ali que esse sofrimento fosse aliviado, pedindo para que fosse afastado? O que está causando tudo isso? É interessante a gente perceber que ao longo de todo o Antigo Testamento e dentro da cultura judaica, fazia muito sentido usar o cálice como um símbolo, como uma figura de duas coisas: ira e julgamento. O cálice, portanto, é um símbolo de ira e de julgamento. Mas de qual ira? De qual julgamento que a gente está falando? De qual ira que Jesus está pedindo para que Deus o livre? Será que é da ira dos romanos? Será que é da ira dos líderes religiosos? Qual ira Jesus está falando? Pai, se for possível, livra-me desse cálice. Não me permita beber deste cálice. Afasta de mim esse cálice. Qual é a ira que está fazendo com que Jesus aqui soe sangue? Como eu disse, são os romanos, é o exército que vai crucificar e fincar uma estaca nele? Será que são os líderes judaicos que vão pegar e vão condenar, talvez vão apedrejar, vão fazer alguma coisa? O que está gerando tanto medo? E a questão é, essa ira do cálice, esse julgamento do cálice, não é o julgamento de um tribunal humano, não é o medo da ira dos líderes religiosos, mas é a ira do Pai e o julgamento do Pai. Exatamente, Jesus está orando diante da face da angústia de que toda a ira de Deus contra o pecado, todo o julgamento de Deus contra o pecado e o pecador agora estava caindo sobre Jesus, sobre o Filho. E olha só que profundo que é isso, porque
quando eu, você, enfrentamos a morte, nós que cremos em Deus, enfrentamos a morte com a consciência de que Deus está com a gente. Mas Jesus, o Filho de Deus, enfrentou a morte com a consciência de que o Pai estaria contra ele, estaria destinando sobre ele toda a sua ira, todo o seu julgamento. Então pensa, ao longo de todas as eras passadas, presente de Jesus e ainda futuras, ao longo dos nossos pecados que nós cometemos, tudo isso somando uma energia, digamos assim, né? Tudo isso somando um peso de pecado, de ira, de julgamento, fazendo com que o cálice se encha, até que chega o momento em que Jesus sabe, olha, eu naquela cruz vou experimentar como se Deus mandasse uma flecha, com todo esse peso de pecado caindo e cravando em mim, atravessando a mim. Portanto, quando a gente percebe isso, a gente vê o peso da angústia de Jesus e o quanto de fato Jesus enfrentou toda a dor, toda a angústia, toda a aflição, a ponto inclusive de poder se identificar com a gente. Vamos combinar, todos nós enfrentaremos tristezas e sofrimentos, mas nenhum de nós passará por enfrentar esse abandono de Deus, por enfrentar essa ira de Deus, esse julgamento de Deus. Como eu disse, nós enfrentaremos a morte com Deus. Jesus, o Filho de Deus, precisou enfrentar a morte contra a ira de Deus, sendo o alvo dessa ira, recebendo esse julgamento. E isso produziu nele uma profunda angústia. Diante disso, então, a gente vê uma oração do versículo 39, que é a oração que a gente acabou de ler, e a gente já vai comparar ela um pouco com a oração do versículo 42 na sequência. E essa oração aqui revela coisas muito belas sobre a atitude de Jesus e o relacionamento dele com o Pai. Primeiro, ele fala nessa oração, meu Pai. Ou seja, aqui ele mostra qual que é o nível de relacionamento que ele tem com o Pai. Jesus não está orando contra um Deus tirano, não está orando contra alguém que não conhecia ele está falando com o seu Pai. E diante disso ele se refere, meu Pai, se for possível, ou seja, aqui nós vemos aquilo que seria aqui expresso como a vontade de Jesus, se for possível, eu estou colocando a minha vontade aqui nas tuas mãos, olha, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, e aqui se sobressai então a vontade do Pai, contudo, este Deus que amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer, para perecer e para que todo que nele creia tenha vida e não morra, este Deus tem um plano desde a eternidade de redenção e de salvação e que passa por este cálice de ira e julgamento eterno ser derramado sobre o Filho. E aí, pastor, o que tu pensa sobre isso? Pesado, né? Eu estava lembrando agora, inclusive, do texto ali, né? Do texto do capítulo 26, e é muito interessante a narrativa, porque ela vai te levando a acreditar que, de fato, Jesus está sendo crucificado por mãos humanas, né? Ele está indo, de alguma forma, para o madeiro, porque ou os líderes religiosos, ou os romanos, ou até mesmo os seus amigos, né, o traíram, né? Tudo leva a crer que ele está indo para esse lugar, porque, de alguma forma, os seus planos deram errado, né? Quando, na verdade, Jesus está indo para a cruz justamente para satisfazer o cálice da ira, né? E esse peso e esse fardo sobre ele é o que faz ele aí diante do Pai e expressar o desejo dele, né? O que é maravilhoso de Jesus, porque ele de fato é alguém que, como nós, nos entende, sabe as nossas dores, as nossas limitações, os nossos desafios, né, como homens, e ele expressa a sua vontade, né? A vontade de Jesus é expressa no sentido de que, se possível, afasta de mim essa dor, esse sofrimento, né? Ou seja, se o Filho de Deus, ele tem essa relação, né, com o Senhor de se colocar diante dele e colocar os desafios, as dores e expressar o desejo, né? Como nós também devemos nos apresentar diante de Deus com esses mesmos dilemas, nós devemos de igual forma colocar o nosso coração pedindo ao Senhor que afaste, no entanto, contudo, expressando sempre que a vontade do Senhor seja feita, né? Amém. É muito, muito sério, né? E muito
muito didático para nós, não que seja fácil, muito pelo contrário. E aqui é interessante, né? Porque a sequência do texto vai revelar a postura agora desses amigos que Jesus chamou, né? Jesus chamou aí seus amigões para estar junto com ele, e de fato eram seus amigos, de fato eram pessoas que Jesus amava muito, eram pessoas que amavam muito a Jesus, mas a gente também vai ver aqui qual que é o comportamento que eles têm. Perceba, tá acontecendo todo esse cenário aqui, como eu disse, esse climão tá se criando, tudo está vindo, Jesus chamou eles para orar, Jesus estava orando, até que então a gente vai ler ali o que acontece a partir do versículo 40. Versículo 40 diz assim: depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O que é interessante a gente comentar aqui a respeito dessa transição antes de chegar nessa próxima oração de Jesus aqui no versículo 42. Aqui é interessante a gente perceber que, num primeiro momento, como eu disse, essa tristeza profunda de Jesus tinha tudo a ver com o cálice da ira e do julgamento, mas que também a situação humana ali em torno dele não estava ajudando em nada, né? Beleza, ele vai experimentar da ira e do julgamento divino do Pai na cruz, mas também está Romano perseguindo, também está os judeus, os líderes tudo caluniando, cuspindo, também está as pessoas tirando sarro, e está também os seus amigos não dando muito bola, ou não entendendo muito o que está acontecendo, ou valorizando o que está acontecendo. Perceba então que, junto com a tristeza, ainda vem frustração, vem algum tipo de desânimo, vem algum tipo de, poxa, mas sério mesmo? Vocês não aguentaram ficar nem uma hora orando aqui junto comigo? Eu chamei só vocês três, não chamei mais ninguém, nem uma hora. Então é interessante a gente perceber como que todo o cenário em torno dele, mesmo que o principal de toda angústia seja o cálice da ira e do julgamento, mas como que todo o cenário é um cenário que não está ajudando em nada. Não tem ninguém ali aliviando a dor, não tem ninguém ali aliviando o fardo, está realmente uma situação desgastante. E diante disso, então, é legal perceber também que quem são esses três, né? Esses três são Pedro e os irmãos filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. E quando a gente olha para esses três figuras, a gente vê que esses três figuras já bateram no peito muitas vezes e disseram: não, Jesus, conta com a gente vai até o fim. Lembra? Jesus, como eu disse, no capítulo 26, fala para Pedro, né? Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro, não, como assim? Eu vou sofrer contigo até o fim, eu tô junto no arreio do pé. João e Tiago também é interessante que tem uma cena em que eles pedem, né? Para que no reino dos céus eles se assentem ao lado de Jesus. E aí Jesus fala: gente, mas que besteira é essa que vocês estão pedindo? Vocês sabem o que isso significa? Vocês estão dispostos a beber do mesmo cálice que eu vou beber? Eles falam: não, Jesus, estamos dispostos, a gente bebe inteirinho junto com você, a gente vai até o fim junto com você. Jesus já estava se referindo a esse cálice, né? Ou seja, são 3 figuras aqui, os 3 já tinham dito para Jesus: não, Jesus, conta com a gente que até o fim a gente vai estar junto. E aqui nessa situação, é interessante até esse versículo, né? Vigiem e orem para que não ceda a tentação, pois o espírito está disposto e a carne é fraca. Aqui, carne fraca é literalmente cansaço físico. Eles estavam muito cansados fisicamente. É literalmente isso. E o fato deles estarem orando e vigiando aqui diz respeito ao quê? A um cuidado de Jesus com eles também. Então perceba, mesmo em meio à angústia, tristeza, mesmo em meio à frustração até dos discípulos estarem dormindo, Jesus ainda chama a atenção deles e fala: gente, vigia e ora. Eu sei que vocês estão cansados, eu sei que a carne é fraca, eu sei que hoje foi um dia cansativo, eu sei que a gente caminhou um monte, eu sei que a gente está dormindo aqui no relevo, mas vigiem e orem. Por quê? Porque ainda que provavelmente nesse texto o fato deles dormirem não seja uma rejeição a Jesus, como vai ser depois na negação de Pedro, aqui não é então algo do coração assim que está rejeitando Jesus, mas é uma mistura de um cansaço físico com não entender muito bem o que está acontecendo, mas Jesus quer que eles, vigiando e orando naquele momento, estejam então se preparando para aquilo que viria. Que viria a cruz, viria a condenação, viria a perseguição, viriam os questionamentos. São vocês os discípulos daquele? Eram vocês os seguidores de Jesus? E diante de toda essa cena, a gente percebe então Jesus se importando. Gente, vigiem e orem. Vocês estão cansados, mas vocês precisam se fortalecer, porque aquilo que virá vai desafiar ainda mais vocês também.
Tanto que eles não vigiam, não oram e tudo mais, e a gente vê várias sequências, né, de negação. Pedro vai negar já no finalzinho desse capítulo e de outras questões aqui também aparecendo, também acontecendo. Mas antes ainda de a gente ir para o versículo 42 e analisar essa oração, tem algo que chama atenção aí dessa cena, desse chamado de atenção aí? Inclusive, em Lucas, né, no relato de Lucas, capítulo 22, ali a gente vai ver que a exaustão dos discípulos é também de tristeza. Lucas, ele descreve, né, que de fato eles estavam exaustos por causa da tristeza, né? Ou seja, eles estavam experimentando também um pouco da dor e da tristeza daquilo que aconteceria com Cristo, óbvio que numa dimensão infinitamente menor, mas inclusive eles pegam no sono justamente por causa do cansaço diante da tristeza, né? E é interessante ver isso, né? Porque de fato a companhia de Cristo está sofrendo com ele, Cristo está preocupado com seus discípulos, porque sabe, inclusive, quais que serão os desdobramentos, né, diante de tudo que ele passaria, né? Muito bom, muito bom. Inclusive, Jesus já tinha falado para eles ali na ceia de que as coisas, enfim, iriam se suceder dessa forma. Mas vamos lá, vamos então ler agora o versículo 42, para a gente já também ir se encaminhando aí para a nossa reta final desse estudo bíblico e da análise desse texto. Vamos lá, versículo 42. Então, os deixou pela segunda vez e orou. Então Jesus foi lá, acordou a galera, disse assim, gente, vigiem, orem, eu sei que vocês estão cansados, tem várias coisas, como o pastor Gabi bem disse aqui, né? Também estão tristes, também estão começando não estou entendendo muito bem, mas um pouco tá um clima ruim. Eu sei que está um clima ruim, mas vigiem e orem. Então ele deixa eles vigiando e orando, e ele volta e ora novamente. E ele ora dizendo o seguinte, meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Olha só, então da primeira oração de Jesus para a segunda, quais são as diferenças e o que a gente percebe aqui como uma construção, inclusive, de sentido nesse texto sendo aqui alimentado ao ponto do que a gente vai ler ainda daqui em diante no último versículo desse texto. Mas Jesus, ele começa novamente, meu Pai. Ele se refere a Deus como seu Pai, ele tem um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Ele realmente se coloca numa postura, numa posição de intimidade e de transparência. Perceba, não faz sentido você parar para orar e querer esconder de Deus alguma informação. Deus já sabe, mas Ele quer que na oração você justamente seja transparente e coloque junto com Ele aquilo que naquele relacionamento de oração, de estarem juntos, Ele vai poder te moldar, construir em você, te edificar, enfim. Então perceba, Ele começa novamente, meu Pai, um instrumento de relacionamento. Agora, diferente, né, da primeira, se for possível, aqui Ele fala, né, se não for possível. Então a gente já percebe até um avanço de compreensão da própria vontade do Pai, né? Mas olha, beleza, eu vim a este mundo para cumprir esta missão. Então, eu creio que não vai ser possível eu deixar de beber deste cálice. Então, se não for possível que eu deixe de beber deste cálice, que seja feita a tua vontade. Ele expressou qual era a sua vontade. Gente, se for possível, Deus, se for possível, Pai, livra-me. Contudo, seja feita a tua vontade. Agora, se não for possível que eu passe deste cálice sem beber ele, que então seja feita a tua vontade. Reconhecimento aqui da parte do próprio Jesus, dessa obediência à vontade do Pai, dessa entrega à vontade do Pai e da compreensão, mesmo diante do cálice da ira do julgamento, mesmo diante do peso que isso significava, mesmo diante da angústia que isso simbolizava, ao ponto de Jesus na cruz declarar, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Sabe, quando a gente fala sobre pecado, a gente está falando assim, que lá no Éden, o ser humano pecou e como consequência houve uma ruptura, uma quebra de relacionamento entre Deus e o ser humano. Quando eu peco com você, quando você peca com outra pessoa, há uma quebra de confiança, há uma quebra de relacionamento, há uma ofensa que pode ser então ressarcida com o perdão, mas há quebra de relacionamento, há ruptura. Mas Jesus é eternamente um com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, a eternidade perfeita, a trindade perfeita, eternamente juntos. Ele nunca experimentou não estar com o Pai em relacionamento.
Mas agora, aquilo que ele está prestes a viver faz com que, inclusive, chegue ao ponto de ele declarar: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ou seja, ele recebendo na cruz toda a ira e julgamento do pecado humano, ele experimenta ali também aquilo que significa esse afastamento do Pai. E, inclusive, esse afastamento do Pai é algo que também o angustia profundamente, o faz suar sangue, o faz ficar mal, triste, profundamente triste, porque em meio a esse relacionamento de entrega e obediência à vontade do Pai, tudo que estava envolvido aqui é muito sério, é muito grave e é muito impactante, inclusive, no direcionamento das questões, né? E aí, pastor, ainda desses versículos, algo a ser comentado? É interessante essa dinâmica, né, da oração, porque isso se dá muitas vezes na nossa vida, né? Quantas vezes a gente vai orar diante do Senhor, diante de uma circunstância, e geralmente a nossa primeira oração é justamente: Senhor, se possível, afasta isso de mim, se possível, não me permita passar por esse desafio, por essa dor, por esse sofrimento. E então nós oramos mais uma vez e mais uma vez, e quanto mais o tempo vai passando, a gente vai sofrendo, até que a gente se dá conta e vai se dando por vencido e vai entendendo que o sofrimento que a gente está passando, inclusive, é parte daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, né? E parece muito claramente que Jesus aqui, ele compreende que de fato não era possível que fosse afastado o cálice, já que ele havia vindo ao mundo justamente para que a ira de Deus fosse derramada sobre ele, por conta dos nossos pecados. E agora a postura de Jesus é muito mais no sentido de obedecer a Deus e entender como ele pode cumprir a vontade do Senhor e agradar a Deus dessa forma, né? Exatamente, tanto que essa que é a sequência e o desfecho, né? Então vamos ler lá juntos os últimos versículos, do 44 ali até o 46. Jesus então foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse. Então perceba, né? Ele não nem repete qualquer oração, porque basicamente são duas orações repetidas que ele fez, e ele ainda fez uma terceira oração apresentando as mesmas questões diante do Pai. E aí então, respira, parece essa é a impressão que o texto traz, né? De que ele então é convencido e plenamente impulsionado a isso, tanto que a gente vai ver o significado de um dos verbos aqui que aparecem. E então ele chega para os seus discípulos e diz o seguinte: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Primeiro, sobre esse confronto de Jesus, ou esse questionamento de Jesus a eles novamente, né? Como é que vocês ainda dormem e descansam? É interessante a gente perceber aqui uma reflexão para nós, né? Nós somos chamados como igreja, como corpo de Cristo, a se alegrar e festejar quando há alegria e festa, mas a chorar e se entristecer quando há choro e lamento. E aqui então a gente consegue perceber que sim, já não é que Jesus está dizendo que é proibido dormir, porque há sim tempo de dormir, há sim tempo de descansar, mas há também momentos para chorar e para orar. E diante muitas vezes de uma angústia profunda, de algo que arrebata o seu ser e que te consome, talvez você não vai conseguir ali com seus amigos, com outras pessoas, compartilhando essa dor com alguém, dormir e descansar, mas talvez seja momento de chorar e orar e de colocar diante do Senhor, do seu Pai, a sua vontade. Então, Jesus está mostrando, não que eles estão errados necessariamente em estar dormindo, eles estavam cansados, mas Jesus está dizendo assim: gente, diante de toda essa situação, chegou a hora. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores. Diante de toda essa situação, não era a hora da gente dormir e descansar, mas era da hora da gente estar chorando junto, orando junto, se preparando para aquilo que iria ser vivido. E ainda ele termina dizendo, né? Vamos, levantem-se, o meu traidor chegou. E é bem interessante esse verbo aqui, esse vamos, que eu vou até colocar aqui no meio do cálice. Por que esse vamos aqui? Porque esse verbo, ele não dá um sentido, porque esse verbo ele implica, né, num deslocamento, ele implica numa ação de movimento para algum lugar, para algum contexto. Mas essa ação aqui, que esse verbo traz, não é uma ação de recuo, não é um verbo de dar passos para trás, não é um verbo de fugir, é um verbo de ir em direção àquilo que está sendo proposto. Então, quando nós lemos, vamos, levantem-se, o meu traidor chegou,
Aquilo que a gente tem que entender é um movimento de ir para frente, é um movimento de encontrar com o traidor, é um movimento de abraçar o seu destino, digamos assim, de abraçar aquilo que é a missão que está posta a ser cumprida. Então, Jesus falar esse verbo e usar esse verbo aqui é muito especial e é muito impactante. Por quê? Porque durante todas as suas orações, 3 vezes, ele orou ao seu Pai, para que, se fosse possível, afastasse dele esse cálice, mas que contudo fosse feita a vontade do Pai. E aí então ele ora mais uma vez, ele ora mais uma vez, ele respira e ele fala: vamos, será feita a vontade do meu Pai. Eu vou cumprir aquilo que me foi posto como vontade, eu vou cumprir aquilo que me foi posto desde que eu fui chamado a este mundo para vir aqui, viver, abrir mão da minha glória, de tudo. Eu vou caminhar rumo à morte de cruz, de maneira obediente, submissa, como um servo, como um escravo, a ser entregue por meio desse propósito de amor eterno para salvar pecadores, né? E aí, pastor, o que tu conclui aí de todos esses teus pensamentos a respeito desse texto? Tem algum comentário que gostaria de fazer? Maravilhoso, né? A postura de Jesus, né, de obediência diante do sofrimento que ele enfrentaria é maravilhosa. É a postura que nós deveríamos ter diante de enfrentar as dores e dilemas que por vezes a gente enfrenta. Se levantar da cama, sair, né, de casa diante de uma angústia profunda, tomar uma atitude e não ficar parado, né? E Jesus, ele de fato, ele enfrenta a dor e sofrimento, sabendo que não sairia dali vivo, né? Ele morreria, ele enfrentaria o desamparo, ele enfrentaria essa quebra de relacionamento com Deus, e ele faz isso com uma convicção profunda de que estava obedecendo o Pai em todo o tempo, né? Muito bom, gente. E para finalizar, então, só aqui uma aplicação prática para a nossa vida a respeito daquilo que a gente aprende sobre tristeza com Jesus no Getsemane. E por que com Jesus no Getsemane? Porque, como eu disse, a partir da nossa explicação, inclusive reflexão a respeito do cálice da ira de Deus, do seu julgamento, de que essa foi a maior e mais profunda tristeza que um ser humano, Jesus Cristo como ser humano, viveu, experimentou. Então, toda essa ira, toda essa condenação caindo sobre ele. Por isso que a gente usou aqui como exemplo e usou como texto base justamente também Jesus no Getsemane, porque não há tristeza e sofrimento maior ou pior do que experimentar esta ira, experimentar este julgamento, o qual nós fomos libertos pelo precioso sangue de Jesus. Mas diante dessa cena, diante dessa situação, a gente aprende coisas valiosíssimas que a gente pode aplicar na nossa vida e na forma como nós lidamos com tristeza, com períodos de tristeza, com períodos de angústia. Coisas básicas aqui que esse texto traz. Ele sugere a companhia humana. Ele sugere que em meio ao ambiente de tristeza, em meio a um período de tristeza, nós não lutemos com ela sozinhos, e também a gente não saia distribuindo a nossa tristeza, né? Toda hora assim, pega aqui o Instagram, publica ali um vídeo chorando, gente, tô muito triste, tô mal aqui e tal. Não jogue os teus sentimentos também alheio, né? De maneira aleatória, não. Jesus escolheu 3 amigos especiais. Tudo bem que eles aqui dormiram e teve várias coisas, né? Mas ainda assim, Jesus teve um critério para isso. Jesus escolheu essas pessoas a dedo. Eram 12 que o seguiam mais perto, ele escolheu 3. Eram multidões que o seguiam constantemente, mas ele escolheu esses 3. Esses 3 para estarem junto com ele nesse último momento antes de caminhar rumo à crucificação. Gente, isso é muito impactante. Então, escolha bons amigos, escolha boas pessoas, escolha pessoas seguras e confiáveis para compartilhar também tua tristeza, tuas angústias. Além disso, Jesus escolhe um lugar de intimidade. Ali no Getsemane, naquele monte, ele se retira para orar, ele deixa os seus amigos, ele compartilha com seus amigos a sua dor, ele deixa os seus amigos orando ali por ele, em toda aquela situação, e ele vai então para um outro contexto ali próximo orar. Por quê? Um lugar de vulnerabilidade, um lugar para se abrir. Talvez esse lugar seja teu grupo pequeno, talvez esse lugar seja a nossa igreja local, talvez esse lugar seja no âmbito da tua família, com a tua esposa, com o seu marido, enfim. Mas é importante, em meio à tristeza, nós termos um lugar seguro para abrirmos a nossa intimidade. Junto com isso, ele também mensura a sua dor. Olha que interessante, Jesus não diz assim, tô mal. Tá, mas como que tu tá mal? Não, tô mal e tal. Não, Jesus ele é bem claro, gente, eu tô mal. E é mal do tipo assim,
eu tô pra morrer, é uma dor de morte, eu tô sentindo como se eu estivesse morrendo, é uma dor muito comparada à morte, eu tô agoniando profundamente, é uma tristeza enorme. Ele dá nome, ele mensura aqui qual é essa dor, e isso também é bem interessante. E por fim, essa questão de ele obedeceu ao Pai, é tanto no fato de ele ter se submetido à vontade do Pai e ir rumo a cumprir o seu propósito, quanto também um outro detalhe muito importante. Em muitos momentos a gente vai ter sim essa dimensão aqui, mensurar nossa dor, ter um lugar de intimidade, ter companhias humanas, ter outras pessoas que a gente possa compartilhar, ter um ambiente assim. Porém, ainda assim, há um tipo de dor e há um momento, um lugar de dor nas nossas vidas que somente o Pai vai entender e somente vamos conseguir compartilhar com Ele. Então, ainda que a sua companhia humana dormiu, ainda que naquele lugar de intimidade, de repente entrou um monte de gente e começou a vir também buscar ele para levar preso, ainda que essa dor fosse algo confuso, estranho, não conseguisse às vezes mensurar, ainda assim, ele estava diante do Pai e poderia contar com o Pai diante daquela situação, tanto que é o que ele faz 3 vezes, orando e clamando ao Pai. Últimas palavras, Gabi. Maravilhoso, né? Eu vou focar mais aqui, esses estão bem explicados, mas o fato de Jesus ter obedecido o Pai, né? Porque ele tomou sobre si os nossos pecados na cruz, e porque ele enfrentou a solidão, o abandono, o desamparo, isso significa que agora eu e você não precisamos mais estar sozinhos, né? Isso significa que todos os problemas e toda a tristeza que a gente vai enfrentar na vida está resolvido? Não, mas significa que nós não enfrentaremos sozinhos, né? Porque Cristo obedeceu o Pai, eu e você que cremos em Jesus não estamos sozinhos ao passar por dilemas, por dias difíceis, por dias desafiadores, né? Isso para nós é motivo de consolo e de esperança, né? Porque o nosso Senhor está vivo, reina, governa, intercede por nós, e esse é o motivo da nossa viva esperança. Amém, gente. Glória a Deus. Tanto que, seja na sua dor, na dor de Jesus, tudo isso caminha rumo a uma expectativa eterna, né? Então, inclusive para nossa dor momentânea, para nossa dor específica, em qualquer contexto que seja, diante de tudo aquilo que enfrentamos, vivemos na presença do Pai, na presença de outros, uma convicção nos carrega de que toda dor é por enquanto e haverá um dia em que nossos olhos serão enxugados as lágrimas, a tristeza não mais reinará sobre nós e a plenitude de alegria e satisfação do Senhor reinará na eternidade. Então isso também nos alimenta, né? Uma viva esperança de enfrentar o sofrimento nesse tempo, nessa terra, que cedo ou tarde, de alguma maneira, chega e visita a todos nós, seres humanos, em algum nível, em algum grau, em algum momento. Mas, gente, foi bom demais estar aqui junto. Pastor Gabi, muito obrigado pela colaboração aí, pela contribuição. Gente, queria também desejar para vocês uma ótima semana. Semana que vem a gente retoma aqui com o tema de luto. Vai ser um tema muito especial, inclusive sobre tristeza. Se você tem algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários também, que tanto a gente quando lê, quando outras pessoas, outros irmãos, ao lerem esse comentário, eles podem também orar por você. Não precisa se expor nem nada, mas se você quer compartilhar, às vezes, um motivo de oração, a gente pode estar orando por você aqui também nos comentários. Mas semana que vem a gente vai falar sobre luto e vai ser também uma bênção poder compreender biblicamente esse assunto e ser edificado a partir dele. Sr. Gabi, muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe, curte, compartilha e até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.